Olá, galera. Como combinado, estou mandando para vocês um videozinho com a matéria da prova, que são os biomas mundiais, biomas brasileiros e a interferência do homem nesses biomas brasileiros. Bom, introdução aqui, mostrando para vocês alguns dos biomas mundiais. Muitos deles a gente não estudou, só para vocês terem uma noção da distribuição desses biomas no planeta, né? Lembrando que aqui em cima, no norte, a gente concentra maior quantidade de continente, por isso a gente encontra a maioria dos biomas que a gente não pode não encontrar aqui embaixo. Primeiro, então, tundra, caracterizada por se encontrar ali próximos às geleiras, se caracteriza por ser um ambiente muito hostil, de geleira. Esse bioma, ele se modifica muito durante o ano, então você tem um ano que ele está muito submerso, coberto pelo gelo, e outro que você consegue ver alguma formação vegetal e tudo mais. Isso está relacionado com as estações do ano. Os animais que vivem nessa região, eles têm, animais e plantas dessa região, eles têm várias adaptações para esse clima frio, clima bem frio dessa região aí. Então, algumas das adaptações são essas: eles migram ou hibernam na região de muito frio, porque eles não conseguem caçar. Eles têm geralmente o pelo branco, né? Ele para se camuflar na paisagem. Muita camada de gordura muito ampla. As orelhas pequenas, então, para reduzir a perda de calor. E os vegetais, alguns possuem a característica de só germinar depois que ele sofre congelamento. Então, eles têm essa característica para se adaptar ao frio. Se eles germinarem antes de congelar, eles morrem, né? Enfim, outra aí a taiga. A taiga se caracteriza um pouco mais abaixo da tundra. Nesse a gente já consegue ver uma vegetação mais rica, uma vegetação mais vistosa. Também tem fases de geleira e fases verdes, né? Então, aqui mostrando essa diferença, mesmo ambiente, na época do inverno, na época do verão. É outro bioma também encontrado ali no norte do nosso planeta, né? Muito próximo às geleiras. As florestas temperadas, encontradas bem distribuídas no planeta, elas têm como características ter um clima muito frio, e são árvores que não têm, são árvores caducifólias. Elas têm a característica de perder as folhas durante o inverno para reduzir a perda aí da água. Vamos entrar então agora nos biomas brasileiros. Então nós temos alguns biomas, né? A Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e aqui o Pampas. E distribuído aqui nas costas, na encosta, né? Você tem o bioma costeiro, caracterizado aí pelos costões rochosos, os mangues e as praias. Bom, a gente vai falar agora das florestas tropicais. Aqui no Brasil nós temos representados por dois tipos de biomas diferentes, que é a Amazonas e a Mata Atlântica. Floresta amazônica é uma floresta que não é só do nosso continente, ela não só do nosso país, ela é encontrada em outros países também. É uma floresta muito densa, com vegetação muito densa, árvores muito altas e com uma grande bacia hidrográfica, né? Percebendo aqui nas fotos a grande bacia hidrográfica dessa região. Os animais que habitam essa região são bem variados e ela tem uma grande biodiversidade, tanto de animais aquáticos quanto de animais terrestres. É caracterizado por árvores bem grandes, de copa densa, né? Você não consegue ver o chão da floresta visto por cima. Outra característica desse bioma é que o solo é um solo muito pobre. Então, aí você pergunta o seguinte: como é que ele então sustenta árvores daquele tamanho como foi visto no slide anterior?
É porque a serrapilheira, que é essa camadinha de folha que fica aqui, ela tem como característica garantir os componentes orgânicos do solo. Então, ao ser decomposta, essa camadinha de folha aqui, ela vai dar o nutriente. Então, se a gente arranca, se a gente tira as árvores que dão essa camada de serrapilheira, o solo se torna pobre. É uma característica da floresta amazônica ser quente e úmida, né? Por isso ela tem essa velocidade na decomposição das folhas. Bom, outra característica da floresta são os seus rios aéreos. Esses rios aéreos, eles têm a principal função de irrigar, de manter a chuva no sudeste. Então, a grande concentração de chuva que ocorre nessa região, a transpiração da água faz com que formem nuvens que vão movimentar e garantir, então, a chuva na região sudeste. Vou passar um slidezinho para vocês rapidinho, só para vocês terem uma noção na animação. Então, aqui o Brasil, né? Aqui a Cordilheira dos Andes. Então, o sol, ao bater na água do mar, vai acontecer a evaporação. Ao cair na mata, né, vai irrigar essa mata. E, como ela é muito quente, como a gente viu lá, ela também vai ter uma grande taxa de transpiração, uma evapotranspiração. E vai, então, a cordilheira impede que as nuvens passem para o lado de lá. Então, faz essa corrente aqui, levando água para a nossa região aqui, que é a região sudeste, né? Então, essa é a característica dos rios aéreos, né? Consegui aí. Bom, então aqui a floresta é muito bonita e tudo mais, mas nós temos alguns problemas. O primeiro problema é a hidrelétrica, né? A hidrelétrica de Belo Monte, que foi uma hidrelétrica construída, na época teve vários protestos, porque ela alagou, ela inundou uma grande região. Então isso daqui é uma foto antiga, essa daqui é a foto nova, com ela toda inundada. Ela inundou uma grande região e a inundação acaba causando morte dos vegetais e dos seres vivos, dos animais que vivem nessa região. Então, o grande problema da floresta amazônica é a construção de hidrelétricas. Outro problema, desmatamento, né, queimadas, causando aí perda de parte da camada vegetal e, com isso, a perda da evapotranspiração e diminuição das chuvas lá na nossa região sudeste. Outro grande problema é a biopirataria, né, que é o transporte de animais para outros locais. Então, muitos deles são abatidos, eles são mortos durante a viagem, são transportados de forma extremamente sacrificante, né? Um outro problema é a urbanização. O crescimento da urbanização ocupa o espaço que seria da Mata Atlântica. E o outro simbolizado aqui, que é a dificuldade das pessoas que vivem nessa região. Essas pessoas, elas não têm dificuldade socioeconômica dessas pessoas. Então, elas acabam aceitando fazer trabalhos por uma pequena quantidade de dinheiro e sem carteira assinada, derrubando, então, facilitando a derrubada, o garimpo, tudo que acontece na região do Amazonas. Mata Atlântica, então, localizada nessa região, uma floresta extremamente ampla, de distribuição linear, né? Ela não é distribuída no mesma região, por isso é muito comum você encontrar regiões da Mata Atlântica com climas diferenciados, porque elas pegam faixas do planeta diferente. Então, aqui vai ser uma mata mais seca e mais quente, aqui a gente tem uma região mais fria. Bom, a diferença, então, entre como era a Mata Atlântica no descobrimento do Brasil e como ela é hoje, a região que foi desmatada principalmente pela ocupação humana. É uma mata que tem como característica também ter árvores altas, de copa densa, e tem como característica diferente um pouco da floresta amazônica,
é que ela tem um relevo um pouco mais montanhoso que a floresta amazônica. A gente consegue ver o Mar de Morro aqui. Na floresta amazônica é uma coisa mais linear, tendo alguns planaltos distribuídos lá no bioma. Alguns locais, essa mata ela chega a encostar, chega bem perto do mar. Alguns animais que se encontram nessa região, o mico-leão-dourado, que está em extinção, está em processo de extinção. E o grande problema da Mata Atlântica são as derrubadas de árvores, o crescimento da industrialização e a agricultura, que é muito comum na região, principalmente porque os seres humanos que vivem nessa região eles têm que ser abastecidos com alimento. Então, se destrói a floresta para criar campos de agricultura. Outro problema é o turismo excessivo, então grande parte da exploração da Mata Atlântica vem de reservas que são exploradas de forma irregulares. O contrabando de ervas e animais dessa região e a destruição da mata para passagem de rodovias, acaba cortando a ligação entre uma mata e outra, diminuindo o campo de vivência dos seres vivos, né? Bom, Cerrado, então, tem como característica se encontrar na região aqui bem central, de clima extremo, seco, de árvores retorcidas e de árvores espaçadas, né? As árvores são espaçadas, ela não é mais aquela copa densa. Tem como característica ter algumas elevações, mas geralmente de um relevo plano. E uma característica marcante no Cerrado é a presença de algum momento do fogo. O fogo, no Cerrado, ele é uma coisa que pode acontecer naturalmente. A quantidade que existe não é natural, mas o fogo é uma coisa que pode naturalmente acontecer no Cerrado. Alguns animais que vivem no Cerrado, não vamos ficar entrando em detalhes neles. E a característica do Cerrado é a adaptação ao calor. Então, como eu falei para vocês, o Cerrado tem como característica ter o fogo, que acontece naturalmente por raios na chuva. Então, as plantas do Cerrado elas estão adaptadas a só germinar ou florescer depois que elas são queimadas ou aquecidas. Então, é uma característica. Outra característica são as raízes bem profundas para conseguir pegar a água dos lençóis freáticos, o armazenamento de água. Os animais, eles têm como característica ter o exoesqueleto ou são animais noturnos para conseguir suportar o calor. E as plantas, elas têm os espinhos. Os espinhos são folhas modificadas que diminuíram a sua superfície para diminuir a perda da água. Bom, características do cerrado, problemas do cerrado. É o garimpo, né? O garimpo ele tem acabado com o cerrado. As queimadas artificiais produzidas pelo homem, né? Provocadas pelo homem. O aumento da urbanização e a extração de madeira para a produção de carvão. Outro grande problema do cerrado é a atividade pecuária, né? Que acaba com o campo, né? E a agricultura. Bom, próximo aí é a Caatinga. A Caatinga, ela é um bioma brasileiro, é estritamente brasileiro. Caracterizada por cactos e rios, que são chamados de rios perenes, que eles não permanecem cheios durante toda a estação. Alguns rios, eles podem secar durante a época de estiagem. Então, muitos cactos, clima extremamente seco, e aí a gente entra de novo com adaptações ao calor, né? Na Caatinga, o grande problema é a retirada e extração de madeira e a retirada do solo para a fabricação de argila. Bom, o próximo aí é o Pantanal. O Pantanal ele se localiza ali na região, vamos voltar ali, anterior.
na região do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Ela caracteriza por ter áreas alagadas, é um bioma extremamente úmido e tem estações bem definidas. Você tem a época de cheia e a época em que os rios eles estão vazios, de estiagem. Então, é um bioma que tem como característica ter uma quantidade de água muito grande, e essa água é determinada diferente do bioma oceânico, que é determinada pelas marés, aqui é determinada pela cheia, pelas chuvas. O Pantanal ele tem como característica ser berçário, por conta dessa dinâmica de vazante e cheia. As margens desse rio ficam extremamente férteis, com seres vivos. Então, é muito comum você ter aves migrando para a região do Pantanal na época da primavera para poder ter seus filhotes com a grande oferta de alimento. Então, como eu falei para vocês, a chuva é que vai determinar a cheia ou a vazante do Pantanal. E o Pantanal, como ele é alagado, ele tem algumas modificações para poder suportar a sobrevivência nesse ambiente. Alguns animais e vegetais do Pantanal. E o Pantanal ele tem como grande problema a mineração, a agropecuária, né? A pecuária aqui, ó, e a pesca. A pesca sem alguma fiscalização que acaba tirando uma das grandes faunas do Pantanal, que é a fauna de aquática, né? Próximo aí são os pampas. Os pampas localizados aí no sul do país, clima frio, clima bem frio. Então aqui a foto do ambiente na época do frio, na época do calor, né, mostrando a variação das paisagens. É um bioma que tem como característica ter uma vasta área de gramínea, né, localizada ali, então, de novo, no sul do Brasil. É um bioma relativamente, em relação aos outros, pequeno. E alguns animais que compõem esse bioma. E o grande problema desse bioma é a monocultura, né, visto que é um lugar plano, de fácil plantio. A pecuária, os maiores rebanhos do Brasil, eles se encontram nessa região. E a drenagem dos banhados para a agricultura. Bom, os biomas costeiros, a gente vai começar agora os biomas costeiros, eles podem ser praias ou dunas, costões rochosos ou mangues. Então, toda a encosta do Brasil, ele pode variar nesses 3 tipos de bioma. Vamos ver cada um deles um pouquinho. Então, os manguezais caracterizados por raízes do tipo suporte, são berçários naturais por conta da grande taxa de decomposição que ocorre nessa região. Eles têm um cheiro característico. Outra característica, eles são encontrados no bioma de encontro entre o mar e a água doce. Então, a água que compõe esse bioma é uma água chamada de salobra, né? E alguns peixes do mar, né, eles entram nesse bioma para poder desovar, visto, como a gente falou, é um ambiente extremamente rico em nutrientes. Os tipos de raiz, então, raízes do tipo escora e pneumatóforos, que são raízes que saem da água para poder facilitar a respiração, visto que esse bioma, as raízes, elas permanecem durante muito tempo alagadas. Outro bioma é os costões rochosos, caracterizado então por ter 3 zonas, e essas zonas elas vão ser diferenciadas pela maré. Então existem zonas que elas ficam submersas tanto em maré baixa quanto maré alta, a zona que fica aparente somente na maré baixa e a zona que fica aparente tanto na maré alta quanto na maré baixa, onde tem uma vegetação estritamente terrestre, enfim, com cactos e tudo mais. Aqui, então, algumas fotos dos costões rochosos.
né? Aqui a vegetação. O aquático oceano, então. Essa parte aqui a gente não precisa, só que eu achei essa figura muito maneira, então eu coloquei. Essa parte aqui a gente não precisa ficar presa nela, não. Eu quero essas três aqui, ó. Zona eufótica, que é a zona clara, onde a luz entra com facilidade, encontrar desses animais que a gente está acostumado a ver em filme e tudo mais. A disfótica, que é a zona onde tem uma luz difusa, né? Uma luz mais, é uma região mais escura. E a zona fótica, onde a luz penetra com dificuldade ou ela nem penetra. Então, os animais que vivem nessa zona fótica, eles têm que ter algumas adaptações para sobreviver a esse ambiente. Então, algumas dessas, a ausência de luz é a bioluminescência, olhos grandes ou ausência dos olhos, ou alguns artifícios que os peixes usam para se encontrar. Pode ser atrativos químicos para o macho encontrar a fêmea, ou então um grupo de peixes tamboril, que chama, em que o macho ele se gruda na fêmea durante o nascimento. Ele permanece grudado ali durante toda a vida da fêmea, sendo responsável só pela produção de espermatozoide. Então, ali não tem perigo deles não se encontrarem numa região onde não tem luz. Nessa região não são encontrados seres fotossintetizantes, então os animais que precisam se alimentar deles teriam que subir, né? Eles comem os animais que fazem essa transição entre disfótica e afótica. E a profundidade, né, do oceano, a gente acha, é muito maior do que a gente consegue imaginar. Então aqui, essa figura mostra aqui até onde chegaria o Everest de ponta cabeça. E aqui a fossa, né, a fossa oceânica realmente. Então é uma região que tem como característica ter uma pressão aquática, a pressão hídrica muito grande e uma temperatura muito alta, porque ela fica próxima ao magma ali, então a água ali fica numa temperatura bem alta. Aquáticos continentais, agora nós vamos falar um pouquinho dos lênticos. O ambiente lêntico ele tem como característica ter a água parada, então encontradas em rios, em lagos, em lagoas, né? A água ela fica parada, ela tem somente a movimentação de água do fundo para a superfície, da superfície para o fundo. Então a movimentação vertical, a horizontal ele não tem. E o lótico. O lótico são as cachoeiras, os rios realmente com correntezas. Caracterizado por uma grande quantidade de cachoeiras, são rios de velocidade e são os rios geralmente em que os peixes sobem para fazer a desova, o processo chamado de piracema. Eles sobem os rios para fazer a postura dos ovos na cabeceira do rio, onde se encontram águas mais oxigenadas. O grande problema dessa viagem desse peixe aí é que quando ele pega uma barreira, né, pega uma hidroelétrica, ele não consegue passar essa hidrelétrica. Então, algumas hidrelétricas, né, aqui a foto da piracema dos peixes subindo os rios, e aqui hidrelétrica. Então, o peixe não conseguiria subir esse muro. Então, o que as hidrelétricas fazem? Aqui do lado, elas fazem um canal com degraus, onde os peixes podem passar e subir o rio para transpor. Bom, gente, então terminou. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajudem vocês a estudar a prova. Vejam quantas vezes quiserem o vídeo. A lista de exercícios já está na Poliedro. E aí agora ficar na tranquilidade, estudar e boa prova para vocês.